menos ao país do que aquilo que tem sido apontado pelo Governo, está sobretudo ligado à questão das aposentações. Como é que o Ministério ainda não chegou a estas contas? Várias vezes aqui esta tarde que o Ministério já terá chegado a estas contas. Isto é sobretudo uma questão política, uma questão de decisão política. A UTAU também já o tinha dito, que não estávamos a falar de 1.300 milhões de euros, como falou o Sr. Primeiro-Ministro, teria dito que era muito menos do que isso. Agora a ANDE faz este estudo, apresenta este estudo. Portanto, isto trata-se apenas de uma questão política e de uma opção de prioridade política. E aquilo a que nós assistimos, e temos vindo a assistir, isso também já aqui, creio que foi o Paulo Prudêncio que falou sobre isso, dizia que quando nós olhamos para o investimento que é feito na educação nos últimos anos, percebemos que a educação não tem sido uma prioridade nas políticas públicas. Aliás, quando olhamos também para a escolha do Ministro da Educação durante 6 anos, foi uma ausência praticamente de Ministro, também percebemos logo à partida que poderíamos ter a educação como uma não prioridade. Portanto, aqui costuma dizer-se que onde se coloca o dinheiro, isso é que mostra a prioridade política. Quando se faz análise de políticas públicas, esse é um dos indicadores, esse é um dos critérios que se usa para perceber quais são as prioridades políticas numa ação governativa. Claramente que não é na educação, não foi nos últimos anos e não está a ser na educação. E os professores percebem que estão a ser alvo de um processo de racionalização imenso, hiperracionalização do seu trabalho, hiperracionalização daquilo que são as suas condições de exercício de uma profissão. É isso que eles estão a sentir. E, por outro lado, estão a ser transformados em simples proletários, porque quando se coloca um professor, um profissional devidamente formado, altamente qualificado, a dar aulas em 2 escolas, o que isso significa que todo aquele discurso e tudo o que foi montado durante 6 anos sobre inclusão, sobre flexibilidade curricular, sobre autonomia curricular, vai cair por terra, porque os professores não conseguem. Se eles agora já não têm tempo, certamente vão ter ainda menos tempo com a tensão e a pressão que vão sofrer de vários estabelecimentos escolares, de 2 culturas, de 2 necessidades, de diferenças abismais, como vai acontecer em alguns quadros de zona, entre o mundo rural e o mundo urbano. Portanto, é impossível haver alguma coerência, não é? Nós percebemos que não há coerência e percebemos, se calhar, só agora ou nos últimos tempos, entre aquilo que foram as políticas públicas no domínio até do desenvolvimento curricular, que pareciam ir no sentido, mas afinal, tendo em conta outras prioridades no que diz respeito à organização da escola e ao trabalho docente, elas de facto não vão ser conseguidas. Acompanha esta ideia, professor Paulo Prudêncio, acompanha esta ideia de que é uma escolha política e não financeira, como dizia António Costa, porque o que o Primeiro-Ministro dizia é que ao recuperar todo o tempo de serviço congelado dos professores, as finanças públicas ficariam em causa. Como é que olha para estes argumentos, agora que também temos na mão o estudo da ANDE? Não, subscrevo o que a Elsa disse e realmente, vamos lá ver, nós estamos a falar de um conjunto de políticas que começou num período da nossa história e até da história mundial em que houve a maior transferência financeira de recursos das classes média e baixa para a classe alta, que foi ali. Isto foi dito por Joseph Stiglitz, portanto, é uma coisa que todos sabemos, começou na primeira década do milénio, só que as políticas que nós aplicámos nessa altura foram mais longe do que isso, e depois nenhum dos governos que sucederam, por exemplo, na Troika e mais recentemente, nada mudou ao nível dessas políticas centrais. Quando dizia muito bem que eu fiquei um pouco até há bocadinho, um bocado surpreendido com o nosso outro convidado, o Cardoso, disse em relação a um sério investimento financeiro já da parte deste governo na educação. Fico um pouco surpreendido com isso, porque os números são muito claros. Nós, na mudança do milénio, tínhamos uma percentagem de investimento na educação de cerca de 6, pouco do produto interno bruto. Nós, neste momento, temos
estamos aí à volta de 2,9%. O que aparece um bocadinho acima disso é de investimentos da administração local e regional e também da segurança social. Portanto, houve claramente, como a Elsa disse, um forte desinvestimento. E para fazer a precarização, a proletarização, como se queira referir, dos professores, teve que se aplicar políticas que possibilitassem isso, não é? E o que nós fizemos de desastroso naquele período entre 2006 e 2009 e que os professores imediatamente perceberam foi na carreira, e veio-se a refletir aqui na recuperação do tempo de serviço, como referiu há pouco, e muito bem, o Governo, eu penso que o Governo sabe, e o Ministro das Finanças, quando disse outro dia que a recuperação imediata e total do tempo de serviço seriam 300 milhões, e líquido, imediata. E os professores não disseram que queriam imediata, até disseram que poderia ser faseada. Mas mesmo essa imediata representa apenas 3% da massa salarial ao fim de 3 anos. Mas ao fim de 7, há uma redução em relação à massa salarial atual de mais de 7%. Portanto, não há nenhum problema de acomodação orçamental com a recuperação do tempo de serviço. E os professores não só dizem que pode ser faseada, como nunca solicitaram retroativos, porque repare, mas sabe o que é que o Governo vai fazer? O Governo o que vai fazer agora, cada vez que se desconstrói uma intervenção mediática, de manipulação mediática, de pôr a opinião pública contra os professores, e o argumento é desconstruído, o Governo apresenta outro. Eu já sei, ou já prevejo, que vão agora falar da Caixa Geral de Apresentações. E lá vamos ter que desconstruir que a maioria dos professores, estes mais jovens, já não estão na Caixa Geral de Apresentações. A verdade é que portanto, o argumento é, se saem também muitos professores que se vão reformar, então a Caixa de Apresentações vai ter também de comportar aqui uma despesa extra. Eu vou passar a palavra ao professor Jorge Rio Cardoso, no fundo também para voltarmos a este tema. Se este argumento cai por terra,